Fala galera, Hello World! Voltamos com mais uma aula, que é a aula 26 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples, e vamos dar continuidade no sistema de escrita. Vamos fazer a parte 2 desse sistema, onde vamos criar a rotina aqui ProcChars, que é o processador de caracteres do sistema de fontes, ok? Eu fiquei um tempo parado, basicamente 2 semanas sem postar vídeo, devido a alguns problemas que eu estava resolvendo em outros projetos, que basicamente eu ficava adiando esses projetos e tive que focar mais neles. Por isso que eu fiquei muito tempo aqui sem postar vídeo, mas eu voltei e eu não vou parar com essas aulas, né? A gente vai terminar esse curso e seguir todo o cronograma do curso, ok? Então vamos começar. Ok, galera, no sistema de escrita parte 1, nós desenvolvemos aqui alguns endereços de memória, basicamente algumas definições auxiliares, né, na nossa tabela de posições interativas, e aqui é o início da tabela de posições interativas, nomeada como positions, no endereço 3033 em hexadecimal. E aqui tem um erro, se vocês perceberam aqui, tem um comentário corrigir. Aqui nesse endereço CADDR vocês vão trocar 3021 por 3031, porque 3021 já tem aqui em cima, ok? Depois de 2F vem 2 bytes, deslocamento de 2 bytes, e 31 e depois 33, beleza? Vocês só alteram aqui no arquivo fontswriter.lib. Vamos precisar de alguns nomes aqui de teclas, né, definições de teclas também, para fazer o bloqueador de comandos, né, no nosso processador de caracteres. E aí nós vamos começar com o processador de caracteres. Então, antes de começar, eu vou explicar para vocês aqui o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um sistema que calcula basicamente a ordem na matriz de bytes de fontes. Eu vou abrir aqui a pasta aqui de OS, a pasta hardware, fonts.lib, nosso arquivo de fontes. Ok, que nós vimos em algumas aulas aí. A gente vai calcular o deslocamento aqui baseado no número do scan code que é recebido do controlador. Então esse número do scan code, esse código, ele vai ser uma base de cálculo para poder ver o deslocamento dessa ordem aqui. Já que está tudo ordenado, a gente vai fazer um deslocamento aqui, né, baseado no início aqui do chars, ok? Eu vou até deixar aqui aberto. E vamos começar aqui a fazer esse processador. Ok, então primeiramente eu vou zerar o byte alto de AX, né, AH, vou zerar. AL, a partir do momento que esse arquivo é chamado, AL está com o scan code, beleza? Ok, eu vou zerar DX, porque cálculos de multiplicação e divisão, eu preciso zerar esse registrador aqui, porque esse registrador ele armazena um dado do resultado, ok? E vou empilhar o conteúdo de AX, ou seja, H está zerado, né? 00. AL está com scan code. Então, eu vou empilhar, né, o conteúdo do scan code na pilha, ok? E vou mover, né? Vou mover para o registrador de origem, né? Para mover referências de memória de strings. Para si, eu vou mover aqui chars, ok? Que está em fontes lib. Então ele vai estar apontando aqui para o primeiro byte aqui dessa matriz, ok? E a partir desse byte nós vamos fazer alguns cálculos. Ok, então vou mover para si o ponteiro, né, de chars, e vou zerar bx, ok? E vou mover para bx o valor 26. Que valor é esse? O valor 26 ele é equivalente ao tamanho da fonte, que é 5, vezes o tamanho da fonte, que é 5, ou seja, temos o resultado 25, certo? E vamos, basicamente a ordem de precedência não precisa. Mais 1, que vai dar 26.
tamanho da fonte vezes tamanho da fonte, 5 por 5, que é 25, mais 1, 26. O que será esse 1 aqui? Basicamente, o 1 é o último byte aqui, que conta também como byte, que é o byte de finalização aqui de um caractere. Aqui nós temos um caractere, basicamente um array, uma matriz, né, de 5 por 5 do caractere 1, basicamente, ok? E aí, para finalizar a leitura desse caractere, nós precisamos ter um byte identificador de finalização aqui, para poder passar para o próximo caractere, beleza? Então aqui conta como último byte, por isso que eu contei mais um aqui. Então, 25 bytes, 25 mais 1 é 26, ok? Então, bx vai começar com um número 26, e a partir desse número nós vamos fazer um cálculo aqui. Ok, vamos multiplicar o conteúdo de ax por bx, beleza? O que acontece? Ax ele vai estar com o conteúdo do scan codes. H é 00 e a L, né, vai ter o scan code. Então vamos supor que o scan code aqui, o scan code 1 é ESC, 2 é 1 e 3 é 2, beleza? Então aqui nós recebemos o caractere 3, o scan code 3. Nós vamos multiplicar o conteúdo de AX, que é 3, por BX, que é 26, né? 26 multiplicado por 3 é quanto? 78, beleza? Então nós temos basicamente o resultado 78, que é armazenado em AX, ok? Beleza. Nós vamos subtrair o conteúdo de AX, que será 78, por BX, que é 26. 78 menos 26 é basicamente o valor 52, certo? Vamos armazenar o valor 52 em AX. Ok. Se está com o primeiro byte do ponteiro chars. Se é um ponteiro para chars, beleza? AX está valendo 52. Já que o caractere no scan code que foi recebido do número 2, né? Digamos que eu pressionei o número 2 no teclado e eu recebi o scan code 3, certo? Como vocês já viram em outras aulas, a ordem do scan code, eu recebi o scan code 3. E aí eu multipliquei, eu passei o ponteiro de si para chars, ok? E aí multipliquei o 3, né, por bx, que é 26. 26 é o tamanho da fonte vezes o tamanho da fonte, mais 1, como eu acabei de explicar. 26 vezes 3 vai guardar o resultado em AX, que é 78. Por padrão, nós vamos subtrair esse resultado, que é 78, ou qualquer outro resultado, por 26, porque está em bx. E aí, nós temos o valor 52, certo? E vamos adicionar o ponteiro de si, que é o que aponta para o primeiro byte aqui da matriz. Vamos adicionar por AX, que é 52, ok? Se o ponteiro de byte está apontando para o primeiro byte de chars aqui, qual será o byte que vai referenciar o valor 52, né? Se agora tem um deslocamento de 52 bytes. Então, o byte que referencia o valor 52 é basicamente esse byte aqui, ó. Esse 0 aqui, ó. Dessa linha que referencia o 2. Então, vai estar apontando aqui pro primeiro byte aqui do caractere 2. A partir desse byte, si vai estar apontando para esse byte aqui, ok? Do caractere 2. Beleza. E aí, eu vou zerar o que está em bx, novamente. Bx valia 26, eu vou zerar. Vou zerar o que está em AX. Agora nós perdemos o caractere em AX, beleza? O scan code. Porém, lembre-se que aqui nós empilhamos o caractere na pilha, beleza? Então podemos zerar aqui para poder utilizar esse registrador. Eu vou mover para BL, né, o que está em si. Si está apontando para onde? Si está apontando para esse byte aqui, beleza? Si está apontando para... Basicamente, si é um endereço que aponta para esse byte. O que eu vou fazer? Com esses conchetes, eu vou pegar o caractere, o byte que está nesse endereço apontando, que é o endereço 52, para BL. Eu vou passar esse byte para BL.
e será exatamente 0, beleza? E ele vai, agora nós vamos ler byte por byte, ok? Beleza, agora eu vou desempilhar o que está na pilha, passar para AX novamente, que é o scan code, né, o nosso scan code, e vou comparar esse scan code, com backspace. Vamos entrar aqui keyboard.lib. O backspace aqui, ele tá dessa forma, então vamos colocar aqui compare a L com backspace. Se for igual, né, pule se for igual para a rotina erase, beleza? Para apagar algum caractere. Então nós temos aqui, vamos fazer uma comparação a L com backspace, beleza? Se for backspace, ele já vai pular diretamente para uma rotina chamada erase, que vai apagar o caractere, né? Se não for backspace, nós vamos ter uma rotina que ele vai pular aqui, show, e vai mostrar o caractere. Nós vamos chamar uma rotina chamada call print char, beleza? Que a gente vai criar nas outras aulas para printar o caractere. Vamos pular para return, ok? E aqui a rotina erase, vamos chamar erase char e vamos saltar para return. Nós não temos essas rotinas prontas ainda. Print char vai printar o caractere, ele vai basicamente desenhar o caractere baseado nessa matriz aqui, dessa posição onde está BL, né? E erase char vai basicamente apagar o caractere. Então, aqui nós temos nosso processador de caracteres que vai fazer esse cálculo baseado no número do scan code. Ele vai conseguir identificar qual é o deslocamento nessa matriz e fazer o processamento de cada byte aqui para poder desenhar pixel por pixel do caractere, ok? Então, depois tudo isso está pronto, a gente vai criar aqui um bloqueador de teclas de comando, né? Por exemplo, algumas teclas que a gente pressiona, elas não podem ser printadas, não pode executar o print char para poder desenhar o pixel desse caractere. Ele será basicamente uma tecla de comando do sistema operacional. Então, primeiramente, a primeira tecla será, nós vamos comparar a L, que é a primeira tecla, com tab, K, tab, como a gente tem lá as regras, né? O K e o underline antes de uma tecla, ok? Então, K tab, vamos procurar aqui a tecla tab, basicamente, aqui, K tab, é o scan code 0F. A gente vai comparar com tab. Se for tab, a gente vai pular para test positions, ok? O que acontece? O tab, ele vai ser uma tecla para alternar entre campos de texto. Então, se a gente tem 3 campos de textos, nós vamos alternar o cursor do teclado, o redirecionamento de teclas para cada campo de texto, beleza? Então, apenas nos campos de texto serão redirecionados as teclas quando forem digitadas. E test positions basicamente vai fazer isso. Ele vai pegar a quantidade de campos de textos e vai poder alternar entre esses campos, beleza? Aí vamos comparar a L com ESC. Se for igual a ESC, nós vamos pular para a rotina chamada change cursor. Change cursor, ele vai bloquear o cursor. Ele vai sair de qualquer campo de texto e vai bloquear. Quando pressionamos ESC, basicamente, se tiver focado o cursor em algum determinado campo de texto, após pressionar ESC, nós vamos redirecionar o sistema de comandos de teclas do sistema operacional, onde as teclas digitadas não serão imprimidas, mas elas vão efetuar alguma ação no sistema operacional ou na interface. Quando o ESC for pressionado novamente, o cursor será liberado e novamente será redirecionado o cursor, né, focado em alguns campos de texto, ok? Então, ESC ele vai fazer essa alternância, né, de ações de teclas. Nós só vamos executar o processador de caracteres, né, caso cursor focus estiver definido para 1, ok? Se não for definido para 1,
nós vamos pular para return, que vai retornar esse código aqui, desse arquivo, ok? Basicamente, o que acontece aqui? Primeiramente, eu vou comparar aqui cursor tab com 1. Se for 1, ele vai executar o resto. Se não for, ele vai voltar para return. O que acontece aqui? Quando eu pressiono a tecla tab, né, o cursor tab ele é definido para 1, ok? Em text positions. E aí, a primeira vez que eu pressiono tab, nada acontece. Ele só redireciona a tecla para um determinado campo de texto. E aí, cursor tab é definido para 1. E se cursor tab tiver definido para 1, né, basicamente todo o processador de caracteres vai ser executado e alguma tecla vai ser printada no campo de texto, beleza? Isso se tab já tiver pressionado. Se for definido para 0, significa que tab ainda não foi pressionado. Então, não se poderá digitar em nenhum campo de texto até que tab seja pressionado. Por isso, nós temos esse bloqueador aqui. Cursor focus é basicamente o que a tecla ESC vai definir. Se a tecla ESC for pressionada, cursor focus vai ser definido para 1, ok? E aí, qualquer tecla poderá ser printada. Se não, a gente pula para return, retorna o código e nenhuma tecla é pressionada até que ESC seja pressionado, beleza? Então, esse é um bloqueador da tecla tab e ESC. Ok? Agora vamos fazer o bloqueador de outras teclas especiais do sistema operacional para executar algum tipo de ação. Por enquanto nós não temos um editor de texto, então nós não vamos utilizar Enter, ok? Nem para submeter campos de textos e formulários, nem nada disso. Então vamos comparar com a tecla Enter. Se for igual, vamos pular para Return, ok? A outra tecla, vamos comparar com CTRL Left. Se for igual, pula para Return. Vamos comparar também com Shift Left. Se for igual, pula para Return, ok? Vamos comparar a tecla com Alt. Se for igual, pula para Return. E vamos comparar a L com Caps Lock. Se for igual, pula para Return. Ok. Essas teclas, basicamente, quando pressionadas, elas não podem exibir nada. Não tem como exibir nada, porque aqui no Fontes, nós temos, por exemplo, a tecla ESC, que não tem nenhum tipo de byte que vai representar pixels de caracteres. A tecla Tab também, que não tem nenhum tipo de byte. Enter, Ctrl Left, Shift Left, Shift Right, Alt e Caps Lock. Então só está faltando mais uma coisa aqui. Compare a L com K, Shift Right. Se for igual, pula para Return. Vamos ver aqui em Shift Right. Ok, em keyboards.lib, Shift Right. Ok, tá tudo certo. Então, essas teclas é basicamente as teclas de comandos entre o limite aqui da matriz de fontes. Quando a gente for aumentar essa matriz, criar mais caracteres, a gente vai aumentar aqui também, ok? E aí nós podemos criar um loop, em vez de ficar comparando tecla por tecla, nós podemos criar um array com as teclas que vamos bloquear e criar um loop que vai bloquear todas essas teclas. Vai ficar muito mais fácil a nosso desenvolvimento. Mas por enquanto, como é poucas teclas, eu não vou criar esse loop, beleza? Só quando a gente aumentar a matriz de fontes aqui. Então esse é o limite de caracteres, né? Caps Lock, Alt, Shift Right, Shift Left, Shift Left, Ctrl Left, Enter, Tab e ESC. As teclas que serão bloqueadas para não exibir nenhum caractere, ok? E aí agora nós temos o processador de caracteres pronto. Vamos criar uma outra rotina aqui chamada Change Cursor, ok? Change Cursor, primeiramente eu vou deixar comentado que em outras aulas nós vamos descomentar isso aqui.
que vamos chamar uma rotina chamada Cursor Handler. Basicamente o endereço de memória que vai chamar uma rotina, e essa rotina vai alterar o cursor quando ele estiver visível, mas por enquanto o cursor não vai estar visível, beleza? A gente não vai criar o cursor por enquanto. Vamos comparar o byte cursor focus com 1. Caso for igual, pula para change. Ok? Caso não for igual, move para o cursor focus 1. Se não for igual a 1, nós vamos definir para 1. Mas se for igual, aí nós pulamos para return, beleza. Mas se for igual a 1, nós vamos alterar, né, change, vamos alterar, mudar o cursor focus para 0, beleza? E aí pulamos para return. O que acontece? Change de cursor ele faz o seguinte, ele altera o estado de cursor focus de 1 para 0. Se for 1, ele muda para 0. Se for 0, ele muda para 1. Isso vai nos permitir controlar a tecla ESC. Quando a tecla ESC é pressionada e quando ela é pressionada novamente. Então só tem apenas dois estados da tecla ESC. Quando ela foca o cursor em algum determinado campo de texto ou editor de texto, ou quando ela desfoca o cursor. Beleza? Por isso que nós temos aqui o change cursor. E o call também, call cursor handler, ele vai servir para poder tornar o cursor invisível e tornar o cursor visível, ok? O cursor será um loop infinito, onde quando o cursor estiver focado, uma linha vertical vai estar sendo printada e apagada constantemente. Isso é um cursor piscante, ok? Então, beleza. Então, nós temos aqui pronto nosso processador de caracteres com bloqueio de teclas de comandos, beleza? O cálculo de deslocamento na matriz de fontes, baseado do número de scan code, para conseguir identificar a ordem aqui, calculado, multiplicado com a quantidade de bytes de cada matriz aqui, ok? Que é tamanho da fonte vezes tamanho da fonte mais 1. Depois nós podemos fazer um segundo cálculo aqui, baseado no font size aqui, ó, que é 5, nós podemos multiplicar font size vezes font size e depois somar mais 1. E aí nós podemos só alterar esse font size aqui quando quisermos alterar o tamanho da fonte de uma forma mais dinâmica. Mas por enquanto vamos deixar dessa forma como está aqui. E aí ele exibe o caractere se tiver cumprido as exigências aqui logo acima. Ele exibe o caractere ou apaga o caractere caso for backspace, ok? Change cursor, ele vai alterar o cursor, vai alterar o foco do cursor ao decorrer do pressionamento da tecla ESC. E Tab, ele vai definir as posições do cursor de cada campo de texto. Então, nas outras aulas, nós vamos criar a rotina Text Positions, que vai alternar o cursor entre os campos de texto. E a rotina Text Positions, ela vai manipular esses endereços de memória aqui, ok? A gente vai entender a fundo sobre cada endereço de memória aqui e sobre a tabela de posições interativas do teclado, ok? Então, espero que tenham gostado da aula. Deixe um like para ajudar e se inscreva no canal se não é inscrito, que vamos fazer muitas aulas interessantes aqui. A partir do momento que nós criamos o sistema de escrita, nós vamos amplificar esse sistema e vamos também criar cursores e várias outras coisas também, beleza? Então, até logo. Vejo vocês na próxima aula.